Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é parte de uma sequência de aulas. Inclusive, essa aula de hoje é a sequência imediata dessa aula de demonstração de pintura e textura. Tá? E ela é gravada ao vivo, com os alunos assistindo comigo em sala de aula o que eu estou fazendo. Né? Se você assistir as aulas na ordem, eu tenho um playlist no YouTube com a ordem e no Canvas os alunos têm acesso às aulas gravadas na ordem, talvez faça um pouco mais de sentido. E qual que é essa sequência? O que eu estou fazendo da minha vida? Na aula anterior, a minha gravação anterior, eu pintei a textura dessa caixa aqui. Nessa aula eu expliquei várias coisas sobre o processo de pintura, né? Inclusive, eu expliquei a razão pela qual a gente pinta a textura. Tá? A gente pinta a textura para poder colocar detalhes na superfície que não estão nem modelados e nem podem ser colorizados. Ou seja, elementos com cor chapada, eu não preciso pintar a textura. Se a cor vai ser lisa, não tem por que pintar a textura. O shader, por padrão, me dá uma cor chapada. Cor de vértice me dá uma cor chapada. Gradiente também. Cor de vértice me dá gradiente. Então não tem porquê. Eu quero pintar textura porque eu quero colocar detalhes na superfície que não estão associados ao vértice, e sim associado à face. Tá? Então, aqui, essa caixa aqui, se a gente observar o modelo dela, não tem essas tábuas no meio do caminho do meu modelo. Essas tábuas no meio do caminho do meu modelo é resultado da pintura que eu fiz na aula anterior. Nessa aula aqui eu estou dando sequência para esse processo. Eu quero pintar essa bomba aqui. Ó. É um objeto que já está mapeado aqui. Então, se a gente entrar aqui, ele já está mapeado aqui. Tá? Eu já coloquei uma cor no fundo, que é uma cor aproximada do tom que eu quero para a minha bomba. Né? É sempre bom que as cores vizinhas da minha pintura, né, sejam aproximadas da cor do miolo dela. Tá? E eu já exportei o meu layout de UV. Então, o meu layout de UV, eu já exportei ele para poder pintar isso em outros softwares, não ficar restrito ao Blender. Posso pintar no Blender? Claro que eu posso pintar no Blender. Eu posso vir aqui pintar tudo aqui? Claro que eu posso. Mas existem algumas vantagens em softwares 2D. Né? Então, existem algumas coisas que me ajudam no processo de pintura no software 2D. E eu quero, né, ter essas vantagens a meu favor. Então, algumas das vantagens que eu já mostrei, ferramentas de seleção, poder duplicar elementos já pintados e rotacionar e transformar, tudo isso é vantagem do software 2D. Sem contar que esses objetos são muito simples, então eu não preciso ficar imaginando demais como eles são. Né? Eles são objetos relativamente simples, então não tem nada de muito grave. Tá? O que é diferente dessa pintura aqui para a pintura da caixa? Bom, a caixa de madeira é um objeto que eu não puxei nenhuma referência. Eu meio que já fiz 1000 vezes. Eu já dei essa aula de pintura de caixa um brincalhão de vezes. E madeira e caixa de madeira é uma coisa relativamente mais comum, a gente já viu. Mas essa bomba aqui, ó, é uma bomba de desenho animado, né? A gente só viu isso em desenho animado e geralmente ela é pintada de preto. E aí a pergunta é, que textura que tem nisso? Né? Que textura que tem no diabo de uma bomba dessas? Então, eu fiz a minha pesquisa, que eu acho importante que todos vocês façam. Na verdade, existe esse modelo de bomba na vida real. É os primórdios da granada. Né? Esse modelo aqui é de 1914 de bomba. E dá para ver que tem texturas muito interessantes para pintar aqui. Olha a textura do pavio, que interessante. Eu não preciso fazer ela tão fininha, mas isso aqui é bem mais interessante do que eu só pintar uma espiral. Né? Isso é realmente baseado numa situação real. Além disso, a minha bomba aqui, ó, ela tem vários detalhes interessantes. Eu peguei até mais de uma. Né? Eu peguei até mais de um modelo. Deixa eu abrir com o meu visualizador de imagens. Porque, olha que interessante esse detalhe aqui, ó, que é um pouco mais liso, né, e tem essa marcação aqui. Eu fiz essa tampinha na minha bomba, mas eu não tinha pensado que isso aqui pode ser realmente pensado com uma parte encaixada. E que eu posso pintar esse sombreamento. Né? Dá para ver que tem uma situação de uma porosidade aqui, tem um pouco de ferrugem, né? Essa aqui é a mesma bomba da outra foto, mas de outro ângulo, né? Então bastante detonada já, né? E essa aqui, ó, olha que interessante, tem
é de rosca esse negócio. Então ele tem um gripzinho aqui, ó, para eu poder desenroscar. Então é um asset que pode ser bem mais interessante do que eu imaginei que podia ser a partir da minha pesquisa. Eu sempre peço que vocês coloquem a referência dentro do projeto por causa disso. E lembra, eu não pesquisei, eu não pedi para o computador gerar um resultado para mim, galera. Isso não é bom. Porque se ele gera um resultado, eu não sei de onde veio esse resultado. Eu fui atrás de modelos reais de bomba. De um período específico, inclusive. Eu procurei bombas reais da Primeira Guerra Mundial. E eu procurei em sites de leilão de artefatos históricos. Ou seja, são artefatos reais que estão sendo vendidos. E aí eu vou fazer a interpretação disso. Isso vai garantir uma qualidade muito maior na minha pintura. Eu estou fazendo o processo intelectual todo de entender o objeto e decidir dessas 3 opções que eu tenho, qual que é a mais interessante para cada um dos casos. Né? Então tem várias coisas aqui que são interessantes. Né? Em 2 delas tem ferrugem, nessa tem esse encaixe com esse furo na lateral e o pavio é muito diferente do meu. Nessa tem esse pavio que é muito próximo do que eu quero. E nessa tem esse grip. Esse grip é muito interessante para mim. Inclusive ele tem aqui na parte de cima 2 partes de encaixe aqui que são interessantes. Eu posso pintar esses 2 furos também. Gente, pesquisa sempre, tá? Pesquisa de verdade, igual a gente grande. Né? Vai lá, vê de onde é que está tirando a informação, se essa informação é verossímil, sabe? Não acredita nas fake news da internet também não. Sei lá, o que mais que eu posso aconselhar nesse momento. Mas vamos lá, isso aqui é interessante. Vamos vir aqui no GIMP. Vou ligar aqui a minha camada de UV aqui, né? E aqui, ó, eu já tenho uma coisa que é interessante, que é essa separação aqui, ó. Eu posso fazer ela bem mais... Deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui, só porque eu quero ver quando é que eu dei um... Ah, tá. Tá bom, tá ótimo. Deixa eu resetar minha visão aqui. Estou trocando do GIMP para o Blender, aí eu fico errando os atalhos, tá? Então, aqui, essa tampinha aqui, eu posso fazer os furinhos de encaixe. Aqui nessa lateral eu posso fazer uma sombra para parecer que é um encaixe da coisa. E aqui eu posso pintar o grip, para parecer que tem uma coisa para se pegar aqui, tá? E isso já é interessante. Eu também posso fazer, na peça geral aqui para trás, uma textura bem porosa, né, para parecer aqueles granulados do meu objeto, né? Então, como que eu vou começar com isso aqui? Eu acho que eu vou começar com a textura mais granulada, né? Vou começar com a textura mais granulada. E aí, uma das coisas que eu gosto, que eu acho vantajoso na hora de usar o GIMP, é a seleção, né? Com a seleção, eu consigo restringir e falar que eu quero pintar essa textura dentro desse espaço aqui. Ó, eu vou pegar uma margem aproximada aqui do meu modelo. Eu estou seguindo literalmente a topologia para fazer essa seleção, ó. Mas aqui, ó, que é essa curva aqui, talvez eu queira desenhar a curva na mão. Né? Então, aqui talvez eu queira desenhar a curva na mão para poder ter essa diferença. Eu quero realmente tratar isso aqui como se fosse a tampinha, né? Então ele vai ter uma textura diferente. Eu já tenho uma camada a camada do grid. A camada de cor, não é legal ter essa cor do grid na pintura final, tá, gente? Isso não faz bem para a sua pintura. Então, é legal ter a cor chapada, e aqui em cima eu tenho uma camada para pintar a textura. E aí eu vou pegar um pincel qualquer aqui desses... eu vou escolher provavelmente um tom mais escuro, né? Eu posso ficar pingando aqui, tipo, esses pintinhos na mão, não tem problema, mas eu posso agilizar minha vida aqui, né? Para não ter que fazer isso né, nesse processo. Então eu vou pedir um jitter, vou colocar esse jitter bem grande e vou pedir um espaçamento maior também. Aí eu consigo fazer as bolinhas mais rápido. Outra coisa importante, meu modelo está espelhado, então eu vou querer fazer essas bolinhas no centro aqui, mas eu não vou querer fazer ela tanto na beirada, tá? Aqui nessa beirada aqui não tem problema não, mas eu não vou querer fazer ela tanto na beirada, né? Vou querer fazer mais aqui, né? E provavelmente eu vou querer carregar mais embaixo e deixar mais leve em cima,
Tá? Eu posso pegar uma cor marrom avermelhado para fazer as marcas, que vão ser as marcas de ferrugem que ela tem. Tá? E eu posso também pegar um tom mais claro do que esse aqui, para fazer alguma coisa que lembre um highlight novo. Eu não tenho isso na superfície, então a luz não vai brilhar assim se eu não pintar. Então faz sentido eu fazer alguma coisa nesse sentido. Então, novo pincel redondo, sem muito estresse, né, para poder fazer essas coisas escurecendo aqui. Eu ainda posso fazer mais informações ainda aqui. Vamos criar uma camada nova aqui. Eu vou fazer uma camada de shade aqui. Vou juntar com ela de textura depois, mas por enquanto eu quero manter ela separada. Eu quero usar um gradiente. Eu quero usar um gradiente que seja esférico e que seja a cor do fundo para transparência. Então, vamos lá. Eu quero radial, cor do fundo para transparência. Talvez eu queira um invertido disso, na verdade. Né? Talvez eu queira um invertido disso. Então, eu vou inverter aqui o meu espaço aqui e vamos colocar a cor. Eu posso editar isso aqui a hora que eu quiser, tá? Mas isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar o aspecto esférico da bomba, mesmo se ela não estiver iluminada. Mesmo se não tiver nenhuma luz pegando na minha bomba, ela vai parecer arredondada. Aqui eu posso, inclusive, puxar um pouquinho dessa curvatura para cá, ó, e tratar isso dessa forma. Ou seja, aqui eu tenho a textura, tenho o gradiente, né? Isso aqui acabou maquiando onde as bolinhas estavam pegando no canto, né? Isso aqui é a textura do corpo da bomba. Se eu quiser ver isso aqui lá no Blender para ver se está funcionando, eu posso vir aqui e exportar por cima da textura que eu estou usando lá. Né? Então, eu tenho aqui meu Power Up Color, Export, Replace. Vou lembrar de salvar isso aqui também. E aqui no Blender eu consigo dar um Image Reload para ver como que isso está comportando aqui. Uma das coisas que vai acontecer, né, é que eu podia ter usado um pincel bem menor, porque a bolinha está bem grande, né? Mas se eu pensar que a bomba vai aparecer às vezes numa distância assim, ó, tá vendo? Isso já funciona bem para mim. Isso já comunica bastante do que eu quero. Ou seja, dentro de um jogo não vai ter como confundir uma coisa com a outra. Elas têm texturas diferentes, né? E têm aspectos diferentes. Aqui em cima eu quero fazer esse negócio do gripzinho, né? A coisa que parece que tem um espaço de rosca na minha bomba, tá? Baseado nesse camarada aqui. Então, vamos voltar com esse cara aqui. Eu vou voltar com a minha seleção aqui, né? Eu vou voltar com a minha seleção de laço. Vou fazer essa seleção aqui meio curva mesmo, né? E essa seleção daqui eu posso fazer ela mais retinha assim, não tem problema não. Posso usar um gradiente para definir que a base disso aqui é mais escura, né? Que a base desse espaço aqui é mais escura. Aproveitar que eu tenho uma camada de shade aqui, né? Eu tenho uma camada para sombreamento aqui e eu tenho a ferramenta de gradiente. Vou pedir um gradiente linear. Existe um gradiente, inclusive, aqui que ele segue a forma da seleção, tá? Que é bem legal. Para alguns efeitos é bem interessante. Mas acho que aqui linear vai ser bom para mim. Né? E a mesma coisa, eu quero posicionar esse gradiente para que ele tenha uma sombra mais forte embaixo, né? E o tom mais claro mais em cima. Né? Se a gente observar aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo essa marcação desse sombreado. E eu posso também pintar isso, né? Vamos pegar deixar bem levinho essa marcação aqui. Vou pegar meu pincel default aqui, né? Eu vou voltar com o meu pincel padrão aqui Vou pegar meu pincel default. E eu posso vir aqui só pintando esse sombreamento aqui. E aí, por que isso é encaixado? Porque essa parte da bomba é encaixada, talvez eu queira realmente usar um tom bem escuro para a área de encaixe mesmo. Né? Então, a área, que é essa área da linha mesmo entre um objeto e outro, talvez eu queira pegar um tom bem mais escuro. Eu estou na camada errada, então vamos fazer tudo de novo.
Deixa eu trancar a camada para isso não acontecer. Deixa eu trancar a camada para eu não fazer camada errada. Vamos trancar as camadas que eu não quero afetar nunca, para não errar. Então vamos aqui no Shade. Vamos pegar primeiro essa marcação aqui, né? Então eu quero fazer ela... Gente, ficar pulando do GIMP Blender só tem esse problema, os atalhos. O Shift aqui não é necessário para eu poder fazer minha panorâmica. E lá no Blender... então quero fazer isso aqui. E aqui bem na junção dos dois, eu quero fazer uma marcação bem escura, seguindo a linha do corte mesmo aqui. Tá? Também vou usar essa cor escura aqui para definir a parte funda do que eu estou falando, que é um gripzinho, né, que tem na minha bomba. Então vou usar isso para fazer, né, tipo uma marcação desse grip aqui. Vou usar um tom ligeiramente mais claro para marcar provavelmente a borda desse grip aqui, para poder parecer que ele tem um pouquinho de relevo, né? Então, e vou usar um tom mais escuro para poder fazer a parte sombreada desse grip, né? Parecer que tem um fundinho aqui, alguma coisa afundada. E vou fazer na beirada aqui, ó, nessa beirada de cima aqui, eu vou fazer o bevel pintado. Ou seja, essa beirada aqui, ó, que é o topo da meu V, eu quero fazer o bevel dessa coisa. Eu acho que talvez essa cor seja meio clara. Talvez isso aqui seja o bastante para eu poder fazer o bevel disso aqui. Esse bevel, eu vou repetir ele também aqui nessa lateral aqui, ó, que é a parte externa da minha bomba. Tá? Então esse aqui é o bevel, né, da minha bomba. Eu posso fazer isso aqui também, não tem problema se eu fizer do lado de dentro aqui também. Não sei se é necessário não, mas eu quero esse tom mais claro. E eu lembro, eu vi que tem dois buraquinhos na bomba lá na minha referência. Eu vou fazer dois furinhos aqui também para poder fazer esse detalhe. Eu não quero ficar refinando essa pintura, e isso é importante, eu falei isso na aula anterior, vou repetir nessa aula aqui. Eu não quero ficar refinando essa pintura antes de testar ela. É bobagem você ficar horas refinando essa pintura sem observar como ela está comportando no 3D. Observa lá, vê como ela está comportando, e se você sentir que tem que refinar, você pode refinar. E todos os retoques que forem feitos no Blender, deixa para a etapa final, não fica retocando no Blender, isso vai dar uma etapa a mais de trabalho. Você retoca no Blender, depois você fala assim, não tem mais o que fazer no GIMP, não tem mais o que fazer no Krita, ou no Photoshop, ou sei lá, no Procreate, acabou. Aí você vai retocar no Blender, porque aí você vai estar lidando com uma camada só, vai estar dando um save e encerrando. Se você mudar no Blender, você tem que exportar do Blender, trazer para o software de pintura, atualizar a camada e continuar pintando. Você acaba gerando um loop de etapa que não é necessário se você tiver só paciência. Marca tudo, encerra no software, passa para o próximo. Isso ajuda pra caramba. Aqui, ó, deixa eu ver como que ficou isso aqui. Então, deixa eu desligar essa camada aqui, que eu tenho que sempre lembrar de desligar essa camada do V para não aparecer as linhas lá. Export para Color. E aqui, Image. Vou dar um Reload. Olha só. Olha que beleza. Feio demais. Só sucesso. Já tem a sensação desse grip. Onde é que eu tenho que retocar? Eu tenho que retocar aqui, ó. Tá pegando muito em cima, né? Então eu tenho que pensar lá no meu V para isso aqui não ficar tão colado em cima. Mas visto de longe, que é o tamanho do meu asset dentro do jogo, tá super ok. Então não tem por que preocupar. Vamos voltar lá? Então, onde que a coisa não está legal? Ela não está legal aqui, ó. Onde ela está colando, né? Ou seja, aqui, ó, ela está colando no topo aqui. Então aqui eu quero retocar para que ela não cole no topo da coisa. E aí, se eu quiser fazer bonitinho, né? Eu posso vir
pincelando todo mundo aqui para poder fazer esse detalhe. Simples, está ótimo. De novo, se eu quiser voltar retocando, posso inclusive juntar essa camada aqui com a camada de baixo. Já posso dar um merge down aqui, ó, para ter a minha camada de textura toda unificada. Não precisa ficar guardando todas as camadas, não precisa ter 1000 camadas no seu projeto. Tá? E aí, aonde eu achar que tem que reforçar a linha, né, onde eu tenho que colocar alguma outra textura, eu volto retocando. Por exemplo, eu posso fazer alguns desgastes, alguns arranhados aqui. Né, a coisa não precisa estar nova em folha, né, parece que acabou de sair da fábrica. Eu posso ter a coisa com alguns desgastes, né? Então aqui eu vou colocar uns arranhados aqui nesse cara aqui. E como eu estou colocando arranhados, mesma coisa, posso fazer com tons mais claros também, para poder parecer que tem um certo desgaste aqui na estrutura. Né? Então vamos colocar aqui uns arranhados. Não quero gastar demais com isso não. Né? Mas talvez eu queira, tipo, vir marcando, né? Arranhados de diversos tons aqui, ó. Lembrando, eu não quero pintar na margem, tá? Porque a margem é o encaixe da coisa. Né? Eu quero pintar meio que no meio aqui, né? Então, só dar mais um reload aqui. Os arranhados aqui, né? Os arranhados no topo. Vamos para o pavio. Vamos para o pavio. Na aula passada, na aula retrasada, né? Na aula retrasada, que é a aula de abertura de UV, eu deixei o meu pavio retinho. Mas aqui eu regredi ele para uma versão torta. Tá? Então, o meu pavio aqui, ele tá com a curvinha deformada. Tá? Era melhor pintar ele reto? Com certeza. Com certeza era melhor pintar ele reto. Mas a vida é cheia de surpresa, né? Então acontece. Eu vou pintar ele torto. Dependendo da situação, né? Às vezes dá para você ir lá e abrir o V e ajustar. Nesse caso seria fácil ajustar o V. Eu poderia marcar a face e dar o Follow Active Quads, ele ia ficar no mesmo lugar do Atlas e não ia causar nenhuma grande perturbação. Como eu não pintei nada ainda, não tem problema. O que eu não posso é o quê? Começar a pintar aqui e querer mudar o V depois. Vai desencaixar tudo que eu pintei. Então, hora de decisão. Quero arrumar lá e atualizar o meu V ou eu quero pintar e correr para o braço? Nesse caso, eu vou pintar e correr para o braço. É isso que eu quero fazer. Tá? Vou de novo com a minha seleção aqui, ó, marcar essa margem ao redor. Eu vou precisar ver de novo minha referência, porque eu não decorei como é que ela é. Não decorei como é que ela é. Vamos voltar aqui no... aqui é tipo um trançado de vários tons. Né? Então, aqui é um trançado de vários tons. Né? Então, não sei, talvez eu faça a coisa mais com cordinha, assim, para ir mais rápido por causa da aula. Mas se eu tivesse mais tempo, eu acho que eu ia querer fazer esse tecidinho aqui. Né? Não é tão difícil de fazer senão, mas gasta um tempinho. Né? Então, acho que a primeira coisa que eu quero fazer aqui nessa textura é marcar o tom médio da cor que tem aqui. Então, eu vou pegar aqui um tom, parece um tom mais claro, assim. Vou pegar meu pincel default. Eu estou usando um pincel default para tudo, tá? O default que eu tenho aqui é um pincel que usa pressão no tamanho e na opacidade. Tá? Talvez eu queira um tom mais escuro, na verdade. Acho que eu vou começar... talvez eu queira mais escuro. Tá. Vamos fazer
Vamos fazer um tom mais escuro. Vamos começar de um tom super escuro. Deixa eu fazer o padrão e mostrar qual que é o principal problema do padrão, né? O principal problema do padrão aqui vai ser o encaixe de um lado com o outro. Vai ser o encaixe aqui desse lado com esse lado. Essa é a parte mais complicada. Mas aquele padrão de tecido, ele basicamente ele é um trançado assim. Então ele é um trançado nessa forma. Aonde tipo o miolo disso fica claro, ele recebe um highlight, né? E aí, então ele é um trançado assim. Então na distância ele vai dar essa sensação, mas como eu falei, isso para ficar bonitinho vai gastar um tempinho, né? Então eu vou fazer vou começar fazendo o espiral clássico mesmo, só para ver se mostrar o problema de encaixe mesmo da coisa. Então, se eu vier até aqui a lateral, não tem como eu garantir que isso aqui vai continuar aqui, ó. Por isso que às vezes o retinho é bom, porque no retinho você consegue usar o tile sim, né? Então você consegue usar isso aqui. Não quer dizer que isso vai objetivamente dar errado, não, tá? É só uma situação que eu tenho que considerar na hora que eu estiver pintando, que um lado não vai encaixar com o outro, né? E aí vamos marcar aqui um sombreamento de um lado. Opa, cliquei na barrinha aqui. Aqui, nessa beirada aqui, ó, nessa beirada aqui, eu acho que eu vou querer fazer algo que pareça um arremate, alguma coisa que elimine a minha necessidade de ter que preocupar com essa parte emendando com essa parte aqui. Esse bevel que a gente faz, ele meio que resolve essas coisas, né? Tipo, se eu tenho uma estrutura aqui que arremata o design, né? Na beirada, quer dizer que eu não tenho que preocupar tanto com o encaixe disso. Eu não tenho que preocupar tanto com o encaixe disso com as outras partes, né? Então, se eu vier aqui, deixa eu pegar aqui uma seleção elíptica, deixa eu somar aqui só para a gente poder trabalhar com esse cara aqui. Deixa eu pegar o meu pincel default também, pintar escurinho assim. E aí eu quero pegar esse tom de cor aqui que eu estou usando, né? E aí eu quero fazer tipo o que vai ser a borda desse pavio mais claro, né? Com as fibras, né, que estão saindo daqui, eu vou pintar algumas dessas fibras assim para poder sair. Não vai funcionar? Não faço ideia se vai funcionar, né? De novo, processo de tentativa e erro. Vou testar, não ficou legal, vou voltar. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o exemplo do problema. Isso aqui, ó, é uma situação que eu citei. Não adianta eu retocar isso agora. Se eu retocar isso agora, eu estou perdendo tempo. Eu vou guardar esse problema para o futuro. Ou seja, eu vou... No futuro, eu vou vir aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. Antes de finalizar. Logo antes de finalizar. Eu falei, não, peraí, tá com a pintura aqui? Beleza. Onde eu tenho desses problemas para resolver? Né? Então, aonde eu sentir que tem problemas desses para resolver, eu volto retocando. E aí,
se eu retocar direitinho, né, vai sumir a sensação de emenda aqui, ó. Já está sumindo, inclusive, né? Né? Então, eu já tenho né? Não, eu já tenho algo para retocar aqui que eu vou retocar depois. Não vale a pena agora, eu farei isso no final, logo antes de finalizar a pintura. Falando, não, beleza. Mas eu ainda tenho o quê? Eu tenho 2 assets para pintar. Então a lógica é, eu vou pintar todos os assets num nível de acabamento. Todos eles no mesmo nível de acabamento. Né? Aí depois eu volto refinando. Refino todos eles. Aí eu volto refinando de novo. Eu vou fazendo esse loop de refinamento. Na hora que não tem mais o que refinar, aí eu vou para esses retoques do Blender. Então, toda vez que eu falo, nossa, sei lá, vamos supor, a textura da madeira está um pouquinho mais fina, um grão um pouquinho menor. Então, talvez eu queira voltar na bomba e fazer um granulado mais fininho na minha bomba. Essa é a hora de eu fazer isso. Ou seja, eu vou voltar lá e refinar essas coisas. Mesma coisa a cordinha. Eu acho que dá para fazer mais fibroso. Eu acho que eu posso voltar e fazer mais fibroso. Então, antes de eu dar isso por terminado, vou vir aqui, né? Vamos, gente. E aí, por exemplo, aqui eu quero fazer isso aqui com mais fibras, né? Então eu quero pegar o meu pincel mais fininho, né? E fazer tipo mais fibras na cordinha, né? Eu quero que ela pareça que tem mais fibras, né? Se eu tivesse retocado lá, ia chegar aqui, eu ia ter que retocar de novo, porque né, não ia ter essas fibras originalmente, né? Então, vou fazer essas fibras aqui. Eu tinha uma cor escura que eu estava usando para fazer. E aí, agora que eu vi que está mais ou menos na mesma direção, e que eu consigo dar uma embromada lá, eu posso, né, então, fazer isso. Se eu quiser fazer aquele outro padrão, né, se eu quiser fazer aquele outro padrão, agora é uma hora boa para essa. Tipo assim, eu quero fazer, na verdade, aquele outro padrão. Então, deixa eu tentar, né? Deixa eu fazer alguma gambiarra aqui. Deixa eu fazer alguma gambiarra aqui. Para tentar achar aquela coisa da fibra. Então, deixa eu copiar esse cara aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou criar uma camada nova aqui. Eu quero flipar essa camada. Não é exatamente isso que eu quero, mas isso funcionaria, na verdade. Não é bem isso que eu queria, não, mas isso funcionaria. Né? Porque, na verdade, para funcionar, eu tenho que apagar umas partes, né? Aí eu não apagaria, não, eu usaria uma máscara. Porque aí, com a máscara, eu não corro risco de perder a minha pintura, né? Então, eu faria mais ou menos Deixa eu pegar aqui o meu pincel com uma cor. Então, eu pensaria que eu vou apagar, na verdade, xadrezinho assim, ó. Né? Então, né? Se errar também não tem problema não, viu? Se fizer um xadrez que, o meu xadrez não está certinho, relaxa. Se alguém no seu jogo estiver contando para ver se o trançado está certo, você fez alguma coisa errada nesse jogo. Se alguém no seu jogo está assim, eu estava conferindo ali o trançado do pavio da bomba e tá meio tosco, o cara não fez direitinho o trançado do pavio da bomba, então tem algo errado no seu jogo. Né? Seu jogo, a pessoa não está jogando o jogo que você propôs, está jogando um outro jogo de contar, né, tipo, xadrez de pavio. Cara, acho que eu nem preciso mexer na opacidade. Acho que eu nem preciso mexer na opacidade. Acho que eu posso deixar assim mesmo.
Acho que ele já transfere a ideia. O que eu não gostei é porque parece que é a bomba de Natal, assim, esse negócio em cima tá parecendo uma neve. Eu não tô curtindo de jeito nenhum. É minha bomba de Natal. Então, eu acho que eu posso voltar para um tom mais... deixa eu criar aqui uma camada por cima. Não, acho que tá legal, parece fibra que não desgastou ainda. Mas tá muito... Você entende que tá muito contínuo, que não parece que tem linhas Ah, tá. saindo da coisa e não Não, tem parece uma que é chefe. fibra de tecido. De verdade, eu não ligo de pintar um pouquinho mais para poder tentar achar uma coisa que pareça que os fios estão indo um pouquinho mais para cima aqui e que tem um pouquinho mais do desgaste. Então, talvez eu queira uma coisa que, quando a pessoa olhar, parece que a coisa está desfiando, né? Então, por isso que eu estou pensando que talvez eu pegue aqui. Deixa eu fazer uma camada. Eu estou fazendo na mesma camada, eu queria criar uma camada nova para fazer isso. Criar uma camada nova. Porque aí eu posso pegar realmente a cor que está saindo aqui, ó, e começar a desfiar ela para cá. E onde foi escuro eu consigo puxar, e aí, tipo assim, eu consigo pegar os tons médios para fazer um afundadinho aqui. E aí, essa cor mais clara, ela vai acabar ficando mais na superfície, ela vai ficar menos nesse espaço. E eu consigo fazer para os dois lados, né? Então, tentar dar essa ideia de que está desfazendo aqui para cima, né? E aí, vamos fazer, tipo algo que me dê essa sensação de profundidade aqui. Acho que posso fazer bem mais escuro aqui. Eu podia estar usando um pincel menor também, tá, gente? Rola uma preguiça aqui quando você é professor que eu não consigo lutar contra ela, não. Depois de um certo número de aulas, você fala assim, não, tá bom, tá bom. Deu para entender. Então, lembra sempre disso. Vocês têm que fazer bem feito, que a gente está cobrando lá o trabalho, mas a pessoa está fazendo de qualquer jeito, tá? E aí eu acho que aqui também acontece a mesma coisa de eu tentar deixar um pouquinho mais cavado assim, e eu acho que eu também quero colocar uns tom mais claro aqui, porque ficou só o tom mais escuro. Acho que eu vou querer reforçar isso aqui. Só para dar uma sensação um pouquinho mais desfiada, um pouquinho mais desfiada na coisa. De novo, aqui rolou um conjunto de gambiarra aqui, né? Práticas do Dan. Em algum momento eu gosto de dar merge nas camadas. Eu não tenho o hábito de ficar fazendo projeto com 1000 camadas, a menos que essas camadas elas vão ter função depois. Vai ficando pesado, o arquivo vai ficando gigante e chega uma hora que você perde o controle do que você está fazendo. No final das contas, eu tenho o quê? Eu tenho uma camada de textura e uma camada de cor. Coisas que eu acho que não vale a pena você dar merge. Texto, porque você talvez queira editar o texto depois, então é bom manter a camada de texto depois. E quando você sabe que você vai ter tipo edição de alguma parte, por exemplo, se essa bomba ela vai receber várias texturas diferentes, então cada textura diferente vai acabar sendo uma camada, porque fica mais fácil, tá? Então isso aqui eu acho que me ajuda. Deixa eu dar um save para não perder o que eu fiz. Deixa eu dar um export. Deixa eu ver como é que ficou essa versão da coisa. Eu prefiro. Aqui eu tenho que retocar, mas eu prefiro isso aqui. Como comunicação, para mim, está melhor. Talvez eu queira dar uma ideia do chamuscado na parte de cima, não sei. Essa bomba vai ser usada, né? Então a ela vai estar acesa. Então talvez eu queira fazer alguma emissão ou fazer a coisa parecendo que tem brasa. Vamos tentar isso. De novo, eu quero pensar nesse asset funcionando. Eu quero pensar nesse asset funcionando sem eu precisar iluminar ele, né?
Então, aqui, deixa eu exportar de novo, porque eu esqueci a camada do UV, né, ligado. E eu não quero ela lá. Image, reload. Então, eu vou até tirar, tem uma sombra aqui, eu vou até tirar ela. Tá? Então, se ela parece volumétrica para mim, sem luz, então iluminar vai me dar só um gostosinho a mais no visual. Então aqui, ó, vamos pegar o exemplo dessa bomba mesmo. Ela está assim, ó, sem sombra nenhuma. Se eu ligo a sombra nela, ele me dá esse gradiente bonitinho aqui, ó, que é efeito da luz. Né? Então a luz está me dando esse gradiente. Então eu não preciso me preocupar com ele. Ele é resultado da luz. Do mesmo jeito que na caixa, né? Do mesmo jeito que na caixa, se eu pegar aqui a caixa, o contraste aqui está baixo. Dá para ver que tem uma lateral, mas está baixo. Mas quando eu ligo a sombra, tipo, super da profundidade. Então não tem por que ficar resolvendo demais esse problema. Meio que está pronto, entendeu? Não preciso ficar voltando e pintando essa sombra lá. Né? Então eu quero esse mix aqui, aonde a coisa funciona sem luz, ela funciona no OneLit, né? Ela funciona sem luz, mas ela fica mais legal com iluminação, então fica mais interessante. Então esse é um ponto bom para a coisa. Deixa eu fazer o teste de colocar isso aceso. Na verdade, se eu for fazer isso aceso, talvez eu tenha que queira fazer um mapa de emissão, para poder parecer que está aceso mesmo quando não tiver situação nenhuma. O mapa de emissão aqui vai ser bem diferente do que eu tenho aqui. Né? O mapa de emissão seria eu ter uma imagem totalmente preta. Então vamos preencher aqui. E aonde está aceso, eu vou pintar o efeito do pavio. Né? Então, supondo que o meu pavio ele fica amarelo, laranja, né? E aí vamos pôr laranja aqui, ó. E eu vou querer fazer esse laranja desse pavio aceso, né? Então eu quero fazer esse laranja pegando um pouco nas fibras, né? Indo para um tom mais vermelho, talvez, né? Então talvez eu queira fazer uma coisa meio assim, né? Então eu quero parecer que ele está meio que acendendo a coisa, né? E talvez eu queira realmente uma gradação. Ou seja, de um certo ponto aqui, ó, vou usar o gradiente de novo. Pode ser preguiça? Pode ser preguiça. Pode ser cansaço, pode ser várias coisas. Mas eu vou usar aqui, ó, um gradiente que vai desse laranja aqui para o transparente, né? Eu tenho shapes aqui que eu posso mudar e tem também métrica, curva. Eu tenho como editar também, tipo, aonde que cada um desses pontos está acontecendo. Eu consigo trabalhar um pouquinho aqui nesse gradiente, tá? E aí, deixa eu pegar de novo esse pincel aqui. Eu acho que é a cor, acho que é essa cor que eu estou usando. Talvez eu queira mascar isso aqui um pouquinho. Né? E aí, de novo, se eu quiser dar uma sensação que as fibras estão pegando aqui, eu marco uma textura aqui. Isso aqui é uma imagem à parte, tá? Isso aqui é um mapa de emissão. É pouco para o meu conjunto de asset.
Mas considerando que a estrela pode ter emissão, o foguete pode ter emissão, a bomba tem emissão, então só a caixa que não tem. 4 de 5. E a estrela é bem grande, então talvez faça sentido eu ter um mapa de emissão nesse caso. Heitor, você tem uma pergunta, cara? Se fosse metálico, o mapa é metálico. Isso. Porque a bomba. Ela é metálica, exato. Como é que você faz? Tudo que for metálico vai ser pintado de branco, tudo que não for metálico vai ser pintado de preto. O que é mais ou menos metálico, tons de cinza. A gente pode fazer um rapidinho desse, não é difícil, não. Aqui, ó, a minha questão aqui eu vou ter emissão, beleza, então eu estou usando isso aqui. Eu tenho um mapa de emissão, então vamos pegar ele aqui, ó. Image, color. E vamos abrir meu mapa de emissão que eu pintei lá na minha cena. O UV é o mesmo para todo mundo. Então o UV eu vou só ligar aqui. Então aqui eu tenho duas imagens, né? 2 mapas de influência, né? Um mapa de influência é a minha emissão, um mapa de influência é a minha cor. Meu mapa de emissão ele está com 0 de força. Eu quero colocar 1 de força. Quero que a força seja aqui. E onde é que fica interessante o mapa de emissão? Deixa eu pegar aqui e colocar um mundo bem escuro para a gente. Né? Deixa eu apagar essa luz, inclusive. O meu pavio está aceso, mesmo com tudo apagado. Então o mapa de emissão vai fazer isso para mim. Quando a gente vê todo mundo junto, né, quando a gente vai ver todo mundo junto no modo material aqui, ó, dá para ver que o pavio está aceso aqui, ó. E muito daquela minha preocupação de retoque aqui da beirada se foi, porque o mapa de emissão ele tampou esse negócio. Então, isso já vai me ajudar bastante. Deixa eu aproveitar que eu estou fazendo isso aqui e deixa eu já fazer o meu mapa de metálico, diferenciando que a bomba é metálico e a caixa não é metálico, o pavio não é metálico, né? Vamos fazer um mapa de metálico, aproveitar que eu estou aqui. Então, essa aqui é a minha emissão, emite. Vamos criar uma nova, mesma coisa. Eu vou preencher tudo de preto, tá? Então, deixa eu pegar aqui preto. Tudo de preto. E aí, aonde é a bomba? Aonde é a bomba eu vou querer que seja metálico. Então, vou selecionar aqui. Vou selecionar também essa beiradinha aqui, ó. Então, isso aqui tudo é metálico. Eu posso ter, inclusive, detalhes metálicos em objetos que é pintado. Então, por exemplo, a minha caixa poderia ter, tipo, pregos que são metálicos, e eu pintar onde são os pregos, ou ter uma barra de lacre metálico. Né? O seu objeto ele pode ter partes pintadas metálicas. O mapa metálico não é dividido por objeto, agora ele é dividido por áreas de interesse. Então aqui, ó, onde está selecionado, eu vou colocar branco. Tá? Então, aqui eu estou falando que a bomba é metálica e o resto não é. A bomba é metálica e o resto não é. O que mais vai ser metálico aqui? Provavelmente o foguete, né? Provavelmente o foguete. Então, essa parte aqui, né? Essa parte aqui e essa parte aqui podem ser marcadas como metálico também. A minha bomba, na verdade, ela é metálica, mas ela tem uma série de ferrugens, né? Então, isso aqui é metálico. E eu vou somar isso aqui, ó. Vou pegar essa seleção aqui, vou somar com esse pedacinho aqui. E aqui, vamos preencher. Então, tudo isso aqui, eu estou falando que isso aqui é metálico. Tá?
Só que minha bomba, ela tem ferrugens, né? Então eu posso pegar a minha bomba aqui e pintar tons de cinza. Eu posso pintar... Deixa eu aumentar aqui o meu pincel. Eu posso pintar tons de cinza que vão falar que onde está enferrujado não é metálico. Tá? Obviamente que o ideal é eu fazer isso alinhado com a minha pintura, né? Então, deixa eu minimizar aqui a transparência desse camarada aqui, né? E aonde eu estou vendo manchinha vermelha, eu estou vindo aqui e pintando. Tipo, esses espaços aqui que eu estou pintando, eles são os espaços de ferrugem da minha bomba, né? E, consequentemente, não é metálico, porque está enferrujado. Então, ele já não comporta mais da mesma maneira, né? E eu posso ter, tipo assim, intensidades diferentes, não tem problema, né? Vai acontecer a mesma coisa com o foguete. Se eu pintar desgaste no foguete, onde está desgastado, não tem a mesma reação metálica. Então, eu posso realmente fazer variações disso aqui, tá? Então, vamos pôr opacidade de novo no talo e vamos exportar isso aqui, ó. Export as Power Up metálico. Então, metallic. E aqui eu vou chamar de metallic também para não perder o que eu já fiz. No caso, o meu shader é o mesmo para todo mundo, né? Aqui é a cor, aqui é a emissão. O metálico vem aqui, ó. Image. Então tem uma imagem. E aqui eu vou abrir o meu mapa de metálico, né? Então agora quem define o valor de metálico não é mais o shader, mas é a imagem, né? Ele vai processar aqui e o comportamento desse objeto está diferente, ó. Deixa eu deixar ele 100% liso aqui, se a gente ver, né? A cor está multiplicando, né? Então ele é um pouco mais severo aí nesse espaço aqui. Então, eu posso ter um mapa de rugosidade também, falando aonde é liso e aonde é poroso, né? Então eu consigo também definir um mapa de rugosidade, né? Para facilitar a leitura desse material. Geralmente, se você tem um mapa de metálico, é legal ter um mapa de rugosidade também, dá um resultado muito bom, assim. Se você vai para esse lado, é legal você ter né, esse controle aqui. Deixa eu fazer aqui um mapa de rugosidade. No caso, o mapa de rugosidade, eu já vou pegar ele da textura. Tá? Então, eu vou pegar a própria textura. Vou converter essa textura para preto e branco, né? Então as cores dessa camada eu vou tirar a saturação dela, né? Então tem mais de um jeito de fazer isso, tá? Tem mais de um jeito de fazer essa variação, tá? Então, de novo, aqui eu peguei só a camada de textura, né? Deixa eu preencher ela com o meu baldinho de tinta, com a cor preta, né? Com a marcação behind, preenchendo a seleção inteira. Deixa eu pintar aqui para a gente ver o que é isso aqui, ó. Aqui, ó, branco é rugoso, né? Então aqui eu estou falando que é muito rugoso, aqui é pouco rugoso,
né? Então aqui é quase nada rugoso. Então, eu posso usar isso como mapa de rugosidade no meu modelo. E se eu quiser alterar isso aqui ou inverter isso aqui, eu posso também. Tá? Mas isso aqui vai ser minha rugosidade. Rugness. Tem algum lugar que eu concordo ou que eu discordo que é rugoso? Deixa eu pensar nisso. Talvez a caixa não precise ser tão escura aqui, talvez ela possa ser toda clara. Né? Aqui eu estou falando que ela é mais lisa nessa parte de dentro aqui. Ó. Então talvez aqui eu queira fazer um ajuste de cor, níveis de cor, levels. Talvez eu queira clarear esse pedaço todo. Né? A madeira é bem rugosa, né? A madeira é um negócio bastante rugoso. Né? Então eu quero, né, bastante rugosidade aqui. Talvez eu queira inclusive esses espaços brancos aqui pintar. Então, de novo, não é automático assim que você faz e já está pronto, né? Não é assim. Né? Você tem realmente bom pensamento. Então vamos lá, exportar. Power Up. Rugness. Eu também faria isso, obviamente, depois de ter fechado a pintura de todos os assets, tá, gente? Eu estou fazendo aqui no mesmo asset, mas o ideal é pinta a cor de tudo, pinta o metálico de tudo. Eu pintaria a rugosidade primeiro, mas tudo bem. Pinta a rugosidade de tudo, pinta o metálico de tudo, e aí pinta a emissão de tudo, por exemplo. Né? Então faria uma sequência lógica, assim, né? Metálico é fácil de pintar, mas falar o que é, o que não é, mas eu acho que pintar rugosidade dá mais impacto no modelo do que metálico quando a gente olha, né, tipo, nas configurações. Rugosidade afeta pra caramba. Então, já exportei. Vamos no Blender. Vamos adicionar aqui, ó, rugosidade. Image Tester. Abrir. E aqui eu vou abrir a rugosidade. Mesma coisa, eu quero ligar o V aqui, né? Então o V está sempre ligado aqui. E a gente vai começar a ver, ó, as manchas aqui, ó, na bomba, são as manchas da rugosidade. Então ele já não brilha do mesmo jeito. Né? Ele não tem o mesmo impacto de brilho. Tem lugar que o reflexo quase não acontece. Então a rugosidade ela faz muita diferença. Né? Vamos colocar aqui, vamos colocar só a rugosidade. Opa, eu coloquei no lugar errado. Ela afeta pra caramba, tá vendo? Então, porque ela dá muito impacto, eu acho que é interessante fazer ela primeiro. Porque ela vai gerar um impacto muito grande no seu modelo. Né? Então, outra coisa também importante lembrar é que o metálico vai deixar seus objetos mais escuros. Tá? Objetos metálicos eles refletem a cor do material. Então, a cor da minha bomba faz parte do brilho e do reflexo. Digo. Pode. É mais caro. Normal é mais caro do que rugosidade. Porque rugosidade é uma imagem preta e branca, né? Então ela demanda menos processamento. Mas pode. E você pode inclusive optar. Falar assim, não, eu vou usar a imagem de normal e não quero usar rugosidade. Você pode trocar um pelo outro. Eles dão um resultado semelhante. Dá para combinar. Você pode combinar tudo. Você pode usar todos eles ao mesmo tempo. Não, se o asset ele é muito importante e ele vai ter muito destaque, a gente acaba usando tudo. Uma coisa que a gente não faz aqui, porque a gente está realmente no começo do processo de pintura, é que a gente combina essas imagens todas em uma só. Na hora de montar o asset do jogo, a gente pega todas essas camadas de cinza e combina em uma imagem RGB. Então o canal de vermelho, ele é um tom de cinza. Eu não sei se vocês já viram isso. Não sei se vocês já viram isso. Mas cada canal de cor aqui, ó, é uma escala de cinza, né? Então,
cada uma dessas camadas aqui é um tom de cinza. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter mapa de rugosidade aqui, mapa de metálico aqui, mapa de relevo aqui, e ainda posso ter um quarto mapa aqui no alfa. Então eu posso ter 4 mapas numa imagem só. Mas isso a gente faz combinando, ou seja, eu pinto as imagens e depois eu gero uma combinação. O GIMP faz isso, o Blender faz isso, de combinar. Então isso é uma coisa que não precisa de nada especial para combinar as imagens, tá? Então existe esse recurso. O shader é que tem que estar preparado para isso. Então o seu shader tem que ter o processo de pegar a imagem e fazer a separação. Então não é qualquer shader que aceita, tipo assim, dessa imagem o canal de vermelho, dessa imagem o canal de azul, dessa imagem o canal de verde. Que é assim que a gente construiria isso no motor de jogos. Né? Você fala assim, eu estou usando a mesma imagem para todas as variáveis, mas em cada uma delas eu estou usando um canal de cor diferente. Tá? Isso é uma coisa que é possível fazer. Tá? Então, novo, eu faria isso aqui realmente depois de ter feito a cor de tudo. Né? Lembrando que no nosso trabalho a gente está pedindo exatamente esse uso de múltiplos mapas. Tá? Então, nosso trabalho pede esse uso de múltiplos mapas. Uma coisa que eu também faria é o seguinte, no caso de mapa de relevo, no caso do mapa de bump, eu pintaria direto no Blender, porque dá para ver o resultado enquanto está pintando. Pintar isso no GIMP e trazer, é possível? É possível. Vamos criar aqui uma camada de relevo, né, um bump. Né? Então, isso aqui é um bump. E em vez de usar a rugosidade para gerar, né, esse valor aqui, eu vou usar a rugosidade para fazer onde é alto e onde é baixo. Então, eu vou usar esse cara aqui ligado no height aqui. Né? Então, eu estou ligando um amarelinho aqui no height. Né? Então, ele vai fazer superporosidades. Né? Eu posso usar um valor baixo para isso, né? E super alinhado com a minha referência. Né? O que está estranho aqui, porque eu peguei uma imagem pronta e não pintei ela? Os arranhados estão em alto relevo e não em baixo relevo. Se eu quisesse eles em baixo relevo, eu teria que fazer o arranhado sempre escuro. Sempre, sempre escuro. Se eu faço ele branco, então ele vira um alto relevo. Né? Outra coisa é que, visto de perto, isso aqui fica muito pixelado. Né? Ou seja, não existe dado o suficiente para ele poder fazer esse cálculo. De longe está perfeito. De longe eu não preciso se preocupar. Então, super dá para substituir. E, como você percebeu, dá para combinar também. Eu posso, inclusive, usar uma mesma imagem para mais de uma coisa. Eu posso falar que ela é tanto rugosidade quanto relevo, para poder falar que onde está o relevo está alto, está mais polido ou menos polido. Né? Então, dá para trabalhar com esse conceito aqui. Né? No meu caso, está muito rugoso embaixo, está mais liso em cima. E no bump, a força do bump ela não precisa ser alta. Uma força baixa de bump, 0,05, já faz o serviço. Né? Ela já vai me dar a superfície toda porosa. Sobre a tarefa, né, para quem está matriculado no curso, sobre a tarefa, eu aceito isso aqui, tá? Eu aceito o uso de todos os inputs, tá? O obrigatório é que tenha pelo menos 2, né? Então, você tem que ter pelo menos a cor e mais um. Então, se você tiver cor e bump, tá ótimo. Se você tiver cor e metálico, tá ótimo. Se tiver cor e emite, tá ótimo. O que acontece é que metálico e rugosidade andam de mão dada, gente. Você vai fazer metálico, faça rugosidade também. Não perde essa oportunidade, não. Né? E você vai fazer bump, no bump ele pode anular a rugosidade. Ele pode, então você talvez não tenha necessidade de fazer rugosidade, você vai fazer bump. Tá? E lembrando que bump, pintar bump no 3D aqui no Blender vai fazer mais sentido porque eu vou conseguir ver o relevo que eu estou pintando. Lembrando que bump é só escala de cinza, tá? Então, a saturação pode estar no 0, bump é valor de claro e escuro.
né? Então, aqui eu vou estar pintando, deixa eu pegar a camada certa. Então, aqui eu vou estar pintando o relevo subindo, né? E aqui eu vou estar pintando o relevo descendo, né? E deixa eu tirar da rugosidade também, porque eu estou usando para duas coisas, né? Deixa eu tirar da rugosidade. E vamos voltar lá, né? Então, se eu pintar, opa, aqui é rugosidade, né? Deixa eu fazer um pincel aqui, vamos. Aliás, deixa eu fazer uma coisa só para ficar mais evidente, que eu estou fazendo isso aqui, mas eu quero deixar só o bump por enquanto. E vamos colocar metálico, vamos colocar super liso e vamos colocar uma cor meio neutra aqui, meio tipo... de repente. Eu acho que eu posso mexer. Tá. Faltando alguma coisa. Ah, tá. Deixa eu pôr 0 aqui. E aí vamos pintar isso aqui. Deixa eu pegar um tom de cinza aqui só para achatar o relevo. Então, de novo, ele vai substituir, né, a rugosidade, se eu quiser. Tá? Então aqui eu estou meio que polindo o meu modelo. E aí vamos fazer um alto relevo aqui. Vamos fazer um baixo relevo aqui. Eu acho que talvez fique mais visível se eu tirar o metálico. Talvez fique mais visível se eu tirar o metálico. Gente. Deixa eu aumentar um pouco a rugosidade. Meu mapa de rugosidade é o que está mais me atrapalhando aqui. Mais está me atrapalhando é o mapa de rugosidade. Se fosse uma imagem lisa, ia ficar mais fácil. Então, vou voltar aqui. Vamos preencher com cinza. E vamos pegar um pincel aqui. Não sei se vocês conseguem ver, de verdade. Que eu estou afundando o modelo aqui, que eu estou... Tá mudando aqui o relevo. Tem alguma coisa que eu posso fazer para facilitar a visualização? Talvez escolher um tom mais neutro, assim. Né? Acho que aqui, ó. Então, eu estou cavando o modelo aqui, né? Mas é isso, tipo assim, no Blender eu vejo de fato o resultado que eu estou criando. Então eu estou realmente, tipo assim, pintando aqui e afetando essas coisas. Quando a gente vai para o GIMP é uma surpresa. Você vai chegar aqui e não sabe o que é. Emissão é um pouco mais fácil de entender. O que é metálico, o que não é, também é mais fácil de entender. Tanto rugosidade quanto bump, às vezes vale a pena atuar dentro do Blender para ver o que de fato está acontecendo. Tá? Aí, só para comentar, né, antes de encerrar essa... abrir a pergunta e encerrar, essa imagem aqui, se você editou no Blender, lembra, as minhas imagens elas não estão no Blender, elas estão na pasta. Tá? Todas as minhas imagens elas estão aqui na pasta. Então, salvar o arquivo Blender não vai salvar as imagens. Tá? Para eu salvar as imagens no Blender, eu preciso ir no editor de imagem e pedir para salvar as imagens.
Tá? Se você não der save das imagens aqui, você não vai salvar elas. Mesmo se elas estiverem no pack, se você fez alterações dentro do Blender, você tem que dar save de imagem dentro do Blender. São dois softwares diferentes. Tá? O Blender ele é um conjunto de ferramentas. Para salvar imagens, tem que salvar aqui dentro. Tá? Beleza? Do mesmo jeito que no GIMP eu tenho que ir lá e salvar e exportar, aqui eu tenho que fazer isso. Senão você perde o progresso que você faz dentro do Blender. Tá? Se você está fazendo tudo no GIMP, tá ótimo. Você salvou o projeto de GIMP e você exportou. Não tem como errar. Né? Mas você tem que fazer isso. E minha sugestão é que você só dê pack depois que você tem certeza que as imagens no HD, ou seja, se eu abrir as imagens no meu visualizador de imagem, vamos lá, eu abri aqui, as imagens vão abrir no Image Viewer. Ó, minhas imagens estão todas finalizadas. Elas estão finalizadas no HD e eu estou usando elas como link no Blender, aí eu posso dar pack antes da entrega, porque eu sei que elas estão salvas. Confere 2, 3, 4, 5 vezes isso. Tá? Confere se a imagem está finalizada no seu HD. Está finalizada no HD? Você está vendo no Blender a imagem finalizada? Aí você dá pack e aí você entrega. A galera tem dado pack no meio do processo e tem esquecido de salvar dentro do Blender a imagem. Então estou recebendo arquivos que são resultados incompletos do trabalho. Quando a pessoa vem contestar a nota ou avaliação, fala, não, mas no meu computador está certo. E é verdade, no computador dele está certo, mas no meu arquivo .blend de entrega não estava. A pessoa não salvou a imagem dentro do espaço correto do Blender. Tá? Aqui, ó, Image. Se você está vendo as imagens certinhas aqui, você tem a opção de salvar aqui. Ó. Tá? Eu não quero salvar porque eu destruí minha imagem de rugosidade. Né? Se eu salvar aqui, eu vou estragar tudo. Mas confere isso. Só depois disso é que você vai dar o pack. Tá? Para ter certeza que as imagens estão vindo finalizadas para mim. Tá? Confere isso 2, 3, 4, 5 vezes. Tá? Quando vier para a PUC, eu dei pack para trazer para a PUC. Ótimo. Manda as imagens também. Por vendo as dúvidas. Só por garantia. Tá? Agora, no meu trabalho, tem que estar tudo no pack. De novo, manda para o seu colega, pede para o seu colega conferir. Salvou? Antes de subir para mim, manda para um colega. Pede para ele conferir. Meu trabalho está certo? Mostra para mim como é que está o trabalho. Aí você vai ter certeza, tá? Só para a gente ter certeza que está tudo entregue bonitinho. Pessoas, alguma pergunta? Alguma pergunta? Nada, nada? Então, eu vou encerrar essa gravação. Agradecer a todo mundo que veio aqui na minha aula ao vivo aqui, né? E contribuiu. E de novo, esperando que quem está vendo isso no YouTube tenha ajudado de alguma forma, né? Então, é isso.